Boa noite, meus amigos. Como estão? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafael Ortega. Rafael Ortega hablando con el mundo, porque ha llegado la hora del español. Muito bom tê-los aqui nesta minha primeira experiência através do YouTube, do Instagram, dos meios informáticos, através das redes. Muito legal poder chegar nas casas de todos e cada um de vocês deste jeito seguro, tranquilo, aqui no conforto da minha casa e vocês no conforto da casa de vocês também. Muito bom. Bom, primeira coisa que eu quero dizer hoje é que não é tão fácil assim para mim falar em português quando estou falando de assuntos da minha profissão, porque é o dia todo, todos os dias, que eu falo em espanhol. Meu dia a dia é isso. A minha mãe, meu irmão, meu pai, meus primos, meus amigos na Espanha, eu converso regularmente com eles também. O meu rádio é em espanhol. Enfim, que quando de repente dou uma parada e vou falar em português, acontece isso, né? O sotaque fica um pouquinho exagerado. E quando estou falando de assuntos que se referem à minha profissão, fica até um pouquinho mais desafiante, mas nada demais. Nada demais. Sei que vocês vão entender. Qualquer coisa, mande suas perguntas. Eu falo e repito se precisa. A minha vocação é essa: professor, ensinar, repetir até a saciedade. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Ortega e eu nasci em Miranda de Ebro. Miranda de Ebro. Ebro é um dos maiores rios da Espanha. Rio que vai desembocar no Mediterrâneo. E Miranda de Ebro é uma cidade que se encontra no norte, em la província, que em português fala estado, no estado de Burgos, que pertence a uma comunidade autônoma, que é um governo que se governa autonomicamente de Castilha, Castilha e León. Justamente então eu nasci castelhano, assim como a língua que eu ensino, o castelhano. O castelhano, os primeiros escritos que se tem constância dele foram achados em São Millán de la Cogolla, em La Rioja, bem perto da onde eu nasci. A minha mãe, que morava na época e até hoje em Vitoria-Gasteiz, País Vasco, ela me fez a honra de ir até Castilha para que eu nascesse castelhano, assim como a língua que eu ensino. Na época, eu não achei muita graça a minha mãe me fazer castelhano, mas hoje eu entendo por quê. Valeu, mamã. Graças. Enfim, nasci e daí a 3 dias voltei, fui para minha cidade onde me criei. Vitória-Gasteiz, capital do País Vasco. País Vasco é uma região no norte da Espanha e sul da França. Cidade que eu amo, adoro de paixão, assim. E capital verde europeia. Cidade, assim, não muito grande, suficientemente pequena e suficientemente grande para ter um anonimato também. Nesta região onde eu me criei, nós temos outra língua, temos o bilinguismo. Temos a língua chamada euskera, uma não, a língua mais antiga viva da Europa. Então, nós sabemos o que é o bilinguismo, convivimos com isso. E sabemos também que as pessoas bilíngues, as crianças bilíngues, desenvolvem uma inteligência assim, melhor. Melhor, com mais facilidade para estudar, para desenvolver. O bilinguismo é uma coisa boa.
Assim como nos adultos também, quando chegamos em uma certa idade, o exercício mental ideal é aprender uma nova língua. Enfim, já sabem de onde que eu venho, já sabem onde me criei. E outro dia, não hoje, outro dia venho contar como é que eu cheguei até o Brasil. Cheguei com 24 anos. Hoje eu vou contar um pouquinho do que eu vivi nessa vinda para o Brasil. A primeira viagem que eu fiz, eu saí de Londres, destino a Rio de Janeiro. E na viagem, a minha colega do lado era uma senhora gaúcha, bem simpática, que ela tinha passado um tempinho lá na Espanha visitando. Eu não lembro exatamente se ela tem família lá ou, ou era férias, enfim. O fato é que conversamos bastante a respeito do Brasil e depois de bastante conversa, eu falei para ela assim, que legal, o português não vai ser um problema para mim, porque eu estou entendendo tudo o que você está falando para mim. Aí ela ficou assim bem séria, olhou para mim e falou: eu estou falando espanhol. Fui aí que eu fiquei meio confuso pensando, mas como? Com certeza espanhol não é o que ela está falando. Eu estou entendendo o que ela fala sim, mas espanhol não é. E eu não sabia, mas eu estava tendo assim o primeiro contato com o famoso portunhol. Portunhol que pode até ser entendido. No caso, neste caso, eu consegui entender bem, porque ela tinha passado um tempo na Espanha e estava familiarizada com expressões, com palavras. Aí ela se fez entender, mas realmente não era o idioma espanhol. Enfim, foi o primeiro contato com essa coisa que eu não gosto tanto. Mais para frente também vou apresentar para vocês o espaguês. O portunhol é quando alguém que fala português tenta falar espanhol. E aí o resultado é essa língua, portunhol. Agora, quando alguém que fala espanhol tenta falar português, o que acontece? Não acontece portunhol, acontece espaguês. Muito bom. Cheguei aqui e aqui no Brasil me integrei, conheci a cultura, conheci a língua, desfrutei, recebi assim uma acolhida fantástica. O povo brasileiro é acolhedor mesmo. E depois de um, um bom tempo, porque eu vim assim com uma passagem de 7 meses. Eu fiquei 6 no Brasil e um mês em Buenos Aires. Aí depois de 6 meses direto aqui no Brasil, eu posso dizer assim que me sentia bastante seguro com a língua, mas eu aprendi a língua no dia a dia, na rua, no trabalho, eu trabalhei também. E se eu disser a verdade, posso dizer que sabia falar, entendia, mas não conseguia escrever. Não tinha condições de escrever, porque não tinha estudado. Tinha aprendido assim, como se diz, por osmosis. E isso aí me trouxe algumas consequências. Aconteceu que, bom, não vou entrar em detalhes agora, mas acabei casando e tivemos o primeiro filho. E aí fomos para a Espanha. Nessa primeira visita à Espanha, com nosso filho, a minha esposa falava com os meus parentes, os amigos, né? E ela falava assim: preciso emagrecer. Lá ia eu, que estava do lado, né? E dava uma cotovelada nela e falava: adelgazar. Daí a pouco, de novo, minha esposa falando: emagrecer.
E eu, de novo, corrigindo ela, adelgazar. E eu não entendia por que ela falava esmagrecer, se a palavra em espanhol é adelgazar. E eu já corrigi uma, duas, três, quatro. Na quinta, aí chamei ela, por que você está falando esmagrecer o tempo todo? E ela falou assim para mim, porque é assim que é em espanhol. Como assim? Você vai me ensinar espanhol agora? É assim que é em espanhol? Claro. Mas da onde que você tira que isso é espanhol? Você fala assim? Eu falo assim porque isso é português. Não, isso não é português. Em português fala emagrecer. Ah, mas eu aprendi esmagrecer. E foi aí que descobri que eu tinha aprendido errado. Porque a pessoa da qual eu vi a palavra, ela falava esmagrecer. E para mim era isso. Mas aí eu vim descobrir que, na verdade, é emagrecer. Daí que eu falo o seguinte: o nativo, ele pode falar errado. Ele pode falar errado e ninguém vai falar para ele nada, porque ele sempre falou assim, os colegas dele falam assim, na cidade dele fala assim, e para ele isso está certo. E outro nativo vê esse nativo falando desse jeito e ele compreende. E ele entende, a realidade dele é essa. Essa pessoa fala desse jeito, por X motivos. Mas, quando vem um estrangeiro falando desse jeito, não é compreensível. Não tem esse entendimento. Não, o estrangeiro está falando outra língua. Está falando a sua própria língua, no caso. Que é o que aconteceu com a minha esposa, né? Ela achou, tipo, garrapata e carrapato. São palavras bem parecidas, né? Daí que emagrecer, esmagrecer. Mas nada a ver, né? Adelgazar. Em espanhol, fala adelgazar. Por isso, nunca deixem um estrangeiro falar a palavra errada e você ficar pensando que ele está falando na língua dele. Não, tem que corrigir. Tem que corrigir, tem que ensinar ele. Também não vamos torturar, claro. Que tem aquelas palavras que os hispanofalantes não conseguimos falar, né? Aí fica, fala, não posso cair no poço. Ah, não, também não vamos torturar porque tem as vocais abertas e fechadas e é um pouco difícil. Mesmo que quando eu treino assim, consiga. Mas agora mesmo sei que não consegui e não tem problema. É uma deformação profissional, porque eu trabalho com a língua espanhola, então, quando vocês se apresentam fora do seu país, falando a língua do outro país, o outro tem que ter essa compreensão. É estrangeiro, não vai pronunciar exatamente, mas temos que falar dentro do esperado. Por isso que existe um jeito melhor de se expressar. Vou contar outro caso para vocês verem. Nessa mesma viagem, acho que foi assim, eu estava com uns amigos e aí disseram assim para mim, Rafael, não, não foi nessa vez, foi noutra, foi na seguinte, o teu espanhol está esquisito. Estou traduzindo para vocês entenderem. Claro que na espanhol não fala assim. O teu espanhol está esquisito. Falei, esquisito, mas como? Não pode ser isso aí. O meu espanhol tem que estar bom, porque eu trabalho com isso. É, é o meu produto, é a minha língua. Então, você está falando que está esquisito, vamos pesquisar o que que é. O sotaque mudou? Fala, mudou um pouquinho, mas na verdade não é isso não, porque é assim, eu sou do País Basco, norte, como eu falei, perto da França. Existe uma região da Espanha que é Astúrias. Astúrias é perto de Galícia. E Galícia é perto de Portugal. E em Galícia, lá eles falam um idioma bem parecido com o português. Astúrias está do lado e sofre uma influência desse idioma. Então, agora o meu sotaque fica parecendo o asturiano.
O asturiano que tem essa proximidade com o português. Mas fora isso, o sotaque tá legal. Me fala, não, o sotaque não é o problema. Aí eles ficaram de olho, a gente continuou conversando, tal, tal. Aí o meu amigo Mitchell falou assim: já sei. Primeiro, você está terminando todas as frases. Espanhóis nativos, nativos em geral, não termina a frase. Não faz a frase inteira. Come, corta um pedaço aqui, corta um pedaço lá, não faz inteiro. Isso não é real para um nativo. E segundo ponto, você não está falando palavrão. Não está falando palavrão, está falando assim de um jeito muito fino, muito refinado, assim. Não é você. A primeira coisa que eu fiz nesse momento foi falar uns 3, 4, 5 palavrões e falar comigo mesmo assim, bom, aqui tem que trocar o chip. Aqui não estou dando aula. Aqui não estou falando o espanhol ideal. Aqui eu tenho que falar o espanhol real. O espanhol que estão esperando de mim como nativo. Agora, você vá para a Espanha e tenta falar como um nativo, não vai dar certo. Vai ser uma coisa assim engraçada até. Vou contar outra situação para vocês verem. Eu estava na Espanha na época, estava morando lá, e eu fiz um intercâmbio. Eu fui para Edimburgo, na Escócia, Edinburgh, e depois eles vieram para a nossa cidade, Vitória. E aí alguns deles estudavam para ser câmera de televisão, repórter, essas coisas. E um grupo deles estavam fazendo uma reportagem para o canal inglês BBC. E tinha que fazer uma entrevista no canal da televisão do País Basco, Euskal Telebista. E eu fui a pessoa escolhida para levar eles de carro da minha cidade até San Sebastián, onde estava a sede da televisão do País Basco na época. Então fui eu o encarregado de transportar eles, apresentar eles, etc. e tal. Enchi o carro e saímos pela autoestrada. Verão, dia bonito, mas de repente cobriu, fechou e começou a cair aquele touro forte, uma chuva assim. Só para vocês terem uma ideia, no carro ninguém abria a boca. Estava um clima tenso. Todo mundo olhando assim para os lados. Meu Deus, como chove, né? E eu pensei assim, bom, eu não sei o que eu vou falar, porque aqui todo mundo fala inglês, eles não sabiam praticamente nada de espanhol, mas eu tenho que quebrar o gelo, né? Aí, já sei, lembrei uma lição de inglês que eu tinha tido na época e falei assim, It's raining cats and dogs. E aí todo mundo começou a rir. Ri. Falei, não sei, não sei assim, se falei certo ou errado, mas pelo menos descontraiu o clima, estão rindo, estão tranquilos. Aí quando pararam de rir, perguntei, falei errado? Foi a expressão errada? Falaram, não, foi perfeita, Rafael. Você falou, em inglês, claro. Você falou perfeito, foi a palavra assim que todo mundo estava pensando, mas ninguém estava verbalizando. E você falou e surpreendeu a gente de um jeito assim, como que justo o estrangeiro vai e fala a palavra X. A chave, eu acertei. Acertei e surpreendi eles tanto, não esperava nisso de mim. Surpreendi eles tanto que caíram na risada. Para vocês verem. Então, aí eu fiz, assim, eu falei a palavra perfeita. Falei como se fosse um nativo. Mas a reação deles foi a risa. Eles riram, né? Eles acharam assim super diferente. Por isso que eu estou falando, né? O espanhol ideal, o idioma ideal nem sempre é aquele igual que os nativos falam. Porque não é o que eles estão esperando que você fale. Lá na Espanha, por exemplo, nós temos uma variedade, assim, uma diversidade muito grande.
Vão preparando as suas perguntas de isto que estou falando. Estou dando muita informação, eu sei. Vão preparando as suas perguntas que depois eu vou entrar no chat e vou atender as perguntas de vocês, tá? Vou abrir daqui a pouco um espaço para isso. Bom, como eu estava falando, Espanha é pouco mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo, um pouquinho maior. Mas a diversidade que existe culturalmente é tão grande como a que existe no Brasil inteiro. Na Espanha, oficialmente, são 4 línguas. E extraoficialmente são outras 6. No sul da Espanha, fala-se espanhol, não tem outra língua. Mas é um espanhol meridional, um espanhol da região sul, um espanhol que deu uma influência, uma origem aos sotaques e às diversidades que existem em toda a Sudamérica, América Latina. E esse espanhol meridional é representado principalmente pelo andaluz. Quem já não ouviu falar de Andaluzia? Uhum. Uma terra assim, do meu avô paterno, Córdoba. Enfim, 3 irmãos desse meu avô vieram morar no Brasil lá nos anos 50. E Francisca, la tía, la tía de mi tio abuelo, Maximiliano, uma pessoa bem querida, bem legal. E a gente gostava de visitar, sempre que íamos para a cidadezinha que ela morava, visitávamos. Tomar um café, conversar um pouquinho. E ela gostava muito da minha esposa, minha mulher. E elas conversavam. Aí chegamos um dia lá e a minha esposa perguntou assim: Como está, Francisca? Tudo bem? Aí ela falou: Ah, minha filha, tô com uma toque que tá me deixando arriar. Minha mulher falou: E daí a pouco olhou assim para mim, não entendi nada. Ela falou que tá com uma tosse que tá deixando arriar. Tá com uma tosse, está com uma tosse que está deixando ela arriada. Tô com uma tosse que tá me deixando arriar. Esse jeito de falar é o próprio do andaluz. Andaluz fala desse jeito, ele corta as palavras, muda os finais, os plurais são convertidos. Só para vocês terem um exemplo. Los melones están verdes. Un andaluz falando dice, los melones están verdes. Los melones están verdes, los melones están verdes. E isso dá origem a muitas dos sotaques que existem na América Latina hoje. O fato é, como é que eu entendi? Bom, eu entendi porque eu já visitei aquela região da Espanha e eu já aprendi a decifrar, a decodificar o jeito deles falar. Então, eles podem falar inglês, francês, português, não interessa, que eles vão fazer esse mesmo jeito. E para entender eles, só tendo aprendido anteriormente a decodificar. Uhum. Bem interessante isso, né? A mesma coisa acontece muitas vezes com os meus alunos. Eu tenho alunos bons que falam muito bem e chegam para mim e falam: tive uma reunião e tinha uns argentinos lá, por exemplo. Eu gosto dos argentinos, tá? Nada contra eles. Mas nessa situação aconteceu assim. Tem uns argentinos, não entendo nada que eles falam. O que eu fiz? Oh, tranquilo, fica frio. Baixei um filme bom, feito na Argentina, com atores argentinos, e toda semana a gente assistia 5, 10 minutinhos do filme. Até que treinamos o ouvido e o que era uma dificuldade passou a ser uma facilidade. Interessante, né? Por isso que eu falo, nada é impossível. Por mais difícil que pareça, vamos treinando e modificando, melhorando. Bom, estas histórias que eu venho contando é para mostrar que se a pessoa vá pelo lado regional, vá pelo lado coloquial em excesso, já seja pela pronúncia ou pelo vocabulário, o outro provavelmente não vai entender. Por quê?
Espanhol é falado em mais de 21 países. E o que acontece? Mais de 21 países. Se só na Espanha temos 4 vertentes linguísticas fortes, imagina o que acontece em territórios muito mais extensos, com línguas nativas que também têm uma influência bem grande. Eu tenho um amigo, por exemplo, que quando a gente começou a ter assim, um pouco mais de amizade, ô Rafael, você sabia que eu falo espanhol? Não, não sabia. É, sim, eu tive vários clientes no México e tal. Ah, interessante, legal. E aí, quando foi no outro dia, que passa, cabrão? Ele me chamou, cabrão. Lá no México tá tranquilo, tá legal, não tem nada demais. Maná, quando se apresenta nos shows, eles falam assim com o público deles. Ei, cabrones! Mas na Espanha não pode. Na Espanha isso é uma palavra assim, de muito mau gosto, é um xingamento. Então, seria quase que impossível aprender todas as palavras que têm uma conotação ruim em outro país. E quando estamos em uma reunião, por exemplo, com pessoas de Colômbia, da Espanha, de México, da Argentina, de Chile, de Paraguai, e aí? Como que eu vou fazer para falar sem ofender a um, querendo agradar o outro? Tem jeito. Por isso que eu falo, existe o jeito ideal. O jeito ideal elimina tudo que é palavrão, elimina as expressões que são locais, muito pontuais, e fala de um jeito assim. Não gosto desse termo, mas seria como se fosse um espanhol estándar, né? Um espanhol modélico. Não existe isso, né? O espanhol é tão bom num país quanto em outro. É tão válido de um país quanto em outro. Mas esse termo ideal é o ideal porque serve para se comunicar com todos. Uhum. Estão acompanhando bem até aqui? Vamos ver se tem alguma pergunta aí. Deixa eu ver. Tá bom. Acho que o pessoal não está perguntando nada por enquanto. Já aconteceu? Se já aconteceu, deixem aí para eu saber algum caso de vocês ter usado uma palavra em espanhol em um país onde entenderam de outro jeito. Por exemplo, quando eu era criança, eu estudei numa escola de padres. E esses padres, todos, eles faziam missões. E nessas missões, eles acabavam levando o espanhol da Espanha, levavam ele para esses outros países onde eram missionários. Países onde também se falava espanhol, mas o espanhol com outras características. E eles contavam para a gente as palavras, as dificuldades de falar o espanhol da Espanha em um contexto, né? Aí, por exemplo, um padre contou para a gente que ele chegou lá em Venezuela, acho que foi, e foi comprar um maço de cigarros. Maço de cigarros na Espanha, na época que era antigo, né? Chamava cajetilla. E lá na Venezuela, cajetilla é uma mulher da vida. Então, imagine um padre, todo de preto, né? Pedindo uma prostituta em uma cidade interior. Mas, é o que eu sempre falo, para a pessoa que tem um bom jeito de entender as coisas, também não tem, né? Porque a pessoa tem que ver, sotaque vem de fora, tem que compreender. E aconteceu isso. Oh, padre, isso não é bem assim. Aqui a gente fala desse outro jeito, entendeu? Então, como estrangeiros, não queiram passar por nativos. É uma coisa que é muito tentador, eu sei. Eu, particularmente, já consegui passar por brasileiro. E vocês vão dizer, mas como que isso é possível? Se tem gente que só pelo meu sotaque não entende o que eu falo. Como que eu consegui passar por brasileiro? Simples.
Ah, o Instagram parou aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Aqui, acho que voltou. É isso. Então, como que isso é possível? Pois aconteceu do seguinte jeito. Eu estava na Espanha, de férias, e fui visitar um grupo de brasileiros. E esses brasileiros não me conheciam, tá? Eram amigos de uns amigos e eu cheguei lá com a minha família e não me conheciam. E eu me apresentei lá como Rafael, de Santo André, São Paulo. Não, não falei que tenho família na Espanha, nada. E a gente começou a conversar lá, diversos assuntos. E aí começamos uma reunião. Nessa reunião, teve que ler uma ata lá. E essa ata é lida em espanhol. Aí eu fui convidado a ler. Li em espanhol, uma leitura aí que durou uns 20 minutos, meia hora. E quando terminou a reunião, os brasileiros que eu tinha conhecido naquele dia vieram me procurar. E falaram assim para mim: Rafael, como que você fala espanhol assim, perfeito desse jeito, igualzinho a eles? Eu fiquei assim, sem entender, né? Porque aqui no Brasil, se eu abro a boca para falar qualquer coisa em português, rapidamente a pessoa fala: você é argentino, você é espanhol, você é chileno, você é mexicano. Já as pessoas sacam rapidamente. Enfim. Aí eu fiquei assim: será que eles estão gozando comigo? O que está acontecendo? Aí eu falei: vocês não estão vendo que eu sou espanhol? E tinha um lá que era carioca e falou: ah, não, meu. Você é paulista, meu. Falou desse jeitinho assim. Você é paulista. Ele não acreditava que eu era espanhol. Eu falei: não, não. Eu sou espanhol. E aí, para eles era difícil entender como que eu falava espanhol perfeito. E aí eles começaram a duvidar. Então, como que você fala português tão perfeito assim? E o mistério é bem simples. O que não está perfeito na minha fala agora? É o sotaque. O que eles têm no dia a dia lá na Espanha, esses brasileiros que moram na Espanha, o que eles têm no dia a dia? É o sotaque. O sotaque espanhol está tão integrado neles, no dia a dia, que eles param de ouvir. Se você que está em São Paulo, em Goiás, em Rio de Janeiro, em Manaus, Santa Catarina, você vê que você tem sotaque? Claro que não. Você fala normal, o sotaque são os outros que têm. E isso mesmo é que aconteceu lá na Espanha. Esses brasileiros conviviam com o sotaque de espanhol o tempo todo e eles não conseguiam ouvir esse meu sotaque ao falar português. E aí, para eles, eu falava o português perfeito. Eu falava paulista. Interessante, né? E ao mesmo tempo eu falava espanhol perfeito. Então, eu só falo perfeito perante os brasileiros que moram na Espanha. Porque perante os brasileiros que moram aqui no Brasil, não é assim. Já viveram alguma situação parecida? Tem alguma pergunta a respeito, alguma vivência? Uhum. Eu não sou muito bom com a live pelo Instagram, então não consigo ver muito bem as mensagens. Dessa vez eu consigo ver por aqui. E pelo YouTube tem umas pessoas seguindo também, mas ninguém está falando nada, né? Vamos ver aqui. Eu estou esperando a participação de vocês também para se tiverem alguma dúvida eu poder esclarecer, né? Então, isso todo é para vocês verem uma parte da minha experiência, vamos dizer assim, da minha experiência, da minha vivência com as línguas e por que essa é uma característica do meu jeito de ensinar. Não pretendo que vocês falem igual que o nativo,
porque é impossível, já que tem nativos de muitos locais diferentes. Eu pretendo que vocês falem melhor que o nativo, mas não do jeito que o nativo vai se sentir diminuído, não é isso. Vocês vão falar melhor porque vão falar com mais propriedade, mas também vão falar como estrangeiro. Por quê? Porque querer passar por nativo é complicado, não vai conseguir. Uhum. Alguém aqui fala outra língua e já conseguiu passar por nativo? É possível, né? Já aconteceu comigo e já sei de outras pessoas que pode acontecer também, mas... Ó, me falaram que está chegando algumas perguntas por aqui, deixa eu ver. Vão repassar para mim para poder responder, vamos ver. Vejamos. A Luana Mara está perguntando, vamos ver. Ah, não consegui ver no YouTube. Ela perguntou no YouTube. O que ela perguntou? Vamos ver. Quanto tempo seria suficiente para aprender o espanhol? Bom, o espanhol, por exemplo, em 6 meses eu já preparei pessoas para fazer uma proficiência de espanhol para entrar na faculdade de medicina lá em Buenos Aires. Então, um intensivo de 6 meses é possível. Em menos de 6 meses a pessoa já está falando, com certeza. Tudo vai depender um pouco da necessidade. Até onde você quer chegar nesse seu espanhol? Você quer aprofundar? Você quer ser uma pessoa que mostra um conhecimento, domina para uma reunião de negócios, chega lá elegante, fala bem, fala tudo o que precisa, entende, muito importante. Então, aí vai da necessidade e da exigência de cada um. Jamais eu vou prometer, como algumas pessoas prometem aí, o espanhol, pá, imediato, assim, como se fossem pílulas, né? Não. O espanhol, assim como toda na vida, requer um tempo. Nós podemos fazer um intensivo. Já preparei uma pessoa para ir morar lá no México também. E foi 3 meses. Em 3 meses, mas também era assim, todo dia o café da manhã era comigo. Todo dia, 7 horas da manhã, Rafael. Rafael, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E a pessoa conseguiu ficar bem preparada e foi lá morar no México. Voltou para o Brasil, aí eu preparei a família dele e eles estão morando hoje lá em Costa Rica. Não é a situação ideal. Aprender em 3 meses, aprender em 6 meses, não é ideal. O ideal é que cada um tenha o seu tempo. O tempo é perfeito para cada um. Por isso que neste curso que eu projetei e eu estou assim, vou lançar nestes dias, La Hora del Espanhol, eu coloco um limite. Não deixo que a pessoa assista todas as aulas de vez. Tem 2 aulas liberadas por semana e a pessoa pode ver só uma, pode ver as duas, tem que fazer a interação com os exercícios, tem as mentorias, tem os encontros, tem todo um universo para a pessoa assimilar e amadurecer. Uhum. Vamos ver. Tem outra pergunta aqui do André, que perguntou quais são os idiomas oficiais da Espanha. Ah, muito boa pergunta. Isso aí. Eu falei que tem 4 e não falei quais, né? Bom, o primeiro é o espanhol ou castelhano. Tem essas duas denominações: espanhol ou castelhano. O segundo, por número de falantes, é o catalão. O catalão engloba o valenciano e o menorquim, mas tem um nome só para eles três: catalão. O euskera é a língua da minha terra, a língua do País Basco. Algumas pessoas chamam a língua basca, basco. Euskera é o nome próprio dele. É a língua viva mais antiga da Europa. E temos o gallego. Gallego é uma língua que lembra muito do português, assim como catalão é uma língua que lembra muito do francês. Então, esses são os 4.
espanhol ou castelhano, catalão, gallego e euskera. Euskera é a língua que não permite uma interlíngua. Interlíngua é uma palavra que se usa assim para definir a união, a mistura, a interligação entre duas línguas, né? Como acontece entre espanhol e português, entre espanhol catalão, entre espanhol gallego, etc. No caso do euskera não acontece interlíngua, porque é uma língua muito diferente. Se eu falar agora em espanhol, algumas palavras já falei, algumas expressões, vocês vão entender alguma coisa. Ou quem tenha mais familiaridade vai entender tudo, talvez. Agora, se eu falar em euskera, não vai entender nada, garanto. Dessa vez, acho que tem outra pergunta aqui. O tempo para aprender, sim. Existem muitos tempos verbais, assim como em português? Sim, sim. Espanhol tem tantos quanto em português. Espanhol tem muitos verbos e é uma coisa assim que eu trabalho muito sempre em todas as minhas aulas. Vocabulário, vocabulário é a base. Se você não tem a palavra, tem o recurso de explicá-la. Uhum. Mas é bem importante. E o verbo é fundamental, porque ficar falando sem conjugar direito o verbo é aquele jeito de que a gente fala assim, fala como um índio, né? Não conjuga. Não sei o que os índios fizeram para merecer isso aí, mas é assim que falamos. Então, quando, por exemplo, falando de mim, quando eu fui para a Escócia a primeira vez, eu tinha necessidade de falar, de comunicar, de transmitir, e às vezes não parava para usar o tempo verbal adequado. E ficava assim terrível. Os meus colegas falavam assim: Poxa, mas como é que eles te entendem? Eu não sei como que eles me entendem, mas entendem sim. Porque eu falava coisas assim como: Ontem como feijão. Ontem comi feijão, claro. Ontem como feijão, eles conseguiam entender, mas não era o certo, né? Oh, tem outra pergunta aqui, olha aqui. É, no Instagram, sobre as línguas derivadas mais antigas, como o ladino, por exemplo. Ok. Ah, as línguas mais antigas, tem uns troncos dos quais derivam essas línguas mais antigas, né? Como o indo-europeu, o hindi, ladino, o sânscrito, mas o euskera, acredito que a pergunta vem por aí, o euskera não tem uma conexão com nenhuma dessas, não tem uma conexão clara, né? Com nenhuma dessas línguas antigas. Desconfiamos que vem do indo-europeu, mas não é claro, não é demonstrado e não tem uma língua moderna semelhante. A única que parece um pouquinho com euskera é uma língua indígena na Nicarágua, mas esse é mistério para estudar, assim, que eu venho estudando e até agora não descobri. Mas se um dia descobrir, eu venho e trago para vocês. Ok, muito bom essas interações. Não sei por que eu não estou conseguindo ver aqui, mas eu tenho o meu auxiliar que está passando as perguntas. Podem ir perguntando que ele vai vendo e vai transmitindo para mim. Rodrigo Acer pergunta, existe alguma vantagem em saber falar português para aprender espanhol? Existe vantagem, sim, mas também existe inconveniente, porque o português é bem próximo do espanhol e isso facilita. Para quem fala português, aprender inglês, um curso de idiomas, tem uma duração X, vamos imaginar assim, 5 anos, 3 anos, não sei, depende, né? Já falamos que isso depende bastante. Para quem fala português, aprender espanhol, o tempo é muito menor, é muito mais rápido, justamente por causa da língua ser prima, ser bem próxima. Agora, também existe a dificuldade dessa proximidade. Como eu sei que estou falando espanhol e não estou falando simplesmente um português errado, né?
Aí que está. Tem algumas pessoas que acham que quanto menos sabe de uma, melhor fica a outra. E nada que está assim, isso está bem longe da realidade. Na minha formação, eu estudei letras português e espanhol. E aí eu consegui, assim, já sabia, mas aí eu consegui ver mais claramente ainda que quanto mais sabe de uma, melhor separa da outra. Quando a pessoa tem uma boa formação em português, consegue assimilar melhor, mais tranquilamente, o espanhol. Quem não sabe o português tão bem, também consegue, claro, mas dá um pouco mais de trabalho, porque não tem essa base do português. Uhum. Muito bom. Boas perguntas. Aham. As perguntas do Instagram eu não consigo ver muito bem aqui, mas aí vocês vão transmitindo para mim pelo chat, fica bom. Então vejo que tem gente animada pensando em estudar espanhol. Olha, não vou enumerar agora as vantagens, pero com certeza vocês já sabem de algumas, né? São 25 anos que eu tenho de profissão. São 25 anos que eu moro aqui no Brasil. Tenho um filho de 24 e outro de 22. E é uma profissão que eu encontrei, assim, descobri por um acaso do destino. Eu vim aqui para o Brasil por outro motivo. Fui convidado para trabalhar na construção. E eu tinha uma formação assim bem diferente. E existiu um tempo em que tive que me reinventar, tive que fazer alguma coisa. E a minha esposa sugeriu, porque se não dá aulas de espanhol? Eu falei, nem pensar. Eu não sou professor, nunca, nunca me coloquei assim perante uma turma, uma sala para ensinar alguma coisa, imagina. Mas aí eu conheci uma pedagoga, e essa pedagoga, que chama Helena, ela me ensinou a dar aula. E eu sabia o idioma, e aí ela me dava a metodologia. E ensinei espanhol para ela. Foi a minha primeira aluna. Aí também comecei a trabalhar em escolas de línguas. Nas escolas de línguas, dar aula assim, tem uma facilidade, porque eles têm uma metodologia, uma mecânica. E dei aula em muitas escolas de línguas, adquirindo a mecânica de uma, de outra, de outra, de outra. Hoje eu sou a soma um pouco de tudo isso que eu fui aprendendo em um e em outro, e em outro, e em outro. E como eu costumo dizer também, eu aprendo com meus estudantes. Eles estudam, eles aprendem comigo e eu também aprendo com eles. Tenho lembranças assim, e recordações bem gratas de muitos, de todos, vamos dizer assim, praticamente, porque cada um deles trouxe uma aportação na minha vida, uma aportação no meu aprendizado como professor. Eu costumo falar assim que a experiência é uma titulação assim superior a todas as outras, mesmo com todos os diplomas, os cursos, as graduações que a pessoa possa fazer e que eu sei que é importante fazer. A experiência é la madre del cordero, que a gente fala em espanhol. É o pulo do gato, né? Que fala em português. Bom, gente, estou falando muito. Quero ver mais perguntas de vocês. Deixa eu ver. Já estamos aqui com 50 minutos. Ó, parabéns para vocês. Aguentar aqui todo esse tempo. Deixa eu beber um pouquinho de água.
Deixa eu ver. Uhum. Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Alguma coisa para perguntar? Alguém? Tem uma questão também que eu pensei em falar aqui hoje também, a questão do nativo, né? Do professor nativo. Qual que é a vantagem de estudar com um professor nativo? Bom, se o professor nativo ele está improvisando da aula, não tem muita vantagem. Porque o que eu senti, assim, 25 anos atrás, quando comecei a dar aula, acontecia que os meus alunos falavam assim, e por quê? E aí eu falava assim, não sei. Eu sei que é assim, mas o porquê eu te falo semana que vem. E aí, tudo bem, honestidade. Não sabia explicar. E aí eu me preparei, por isso que eu vejo hoje a importância de conhecer o como explicar. A didática, conhecer a cultura. Tem muitas coisas na língua que só fazem um sentido se você conhece a cultura que deu origem a essa palavra, a esse modo de falar, a essa expressão. Caso contrário, fica assim quase que impossível de explicar. Tá bom, meus amigos. Fiquem atentos, subscrevam ao canal, aguardem porque eu venho trazer mais novidades. Venho aqui trazer uma bem importante também, que é o curso que está sendo lançado em breve. Fiquem aguardando porque nesse curso vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais de perto tudo isso que estou falando hoje, esse espanhol ideal que está ao alcance de todos vocês. Em breve teremos uma outra live. Eu gosto de falar apresentação, direto. Em espanhol a gente fala um direto, onde trarei novos assuntos e mais informações. Grato a todos pela presença. Nos vemos em breve. Um abraço. Tchau.